Oi, turma! Começando hoje um quadro super especial aqui do Fala Lu. E eu tenho muita sorte de receber uma pessoa incrível. Alguém que eu queria já ter conversado há muito tempo e terei a minha primeira oportunidade junto com vocês. Graças ao Probiótica, eu recebo hoje Eslen Delanogari. Muito obrigado pelo convite. Imagino que muitos de vocês já o conhecem, vocês que adoram ciência, que acompanham o meu canal, provavelmente já o acompanham, mas, obviamente, que eu vou fazer a apresentação. Porque o Eslen é psicólogo, tem mestrado e doutorado em neurociência, mas também é extremamente conhecido pelo seu papel nas redes sociais, por ter criado uma plataforma de enorme sucesso, para quem não conhece o Reservatório de Dopamina, e está presente na casa de muitos brasileiros, trazendo uma mudança muito significativa e uma visão diferente da ciência. Então, acho que faz total sentido tê-lo como convidado nesse momento super especial, que é estar no papel aqui de hosts recebendo pessoas. Então, Eslen, super obrigada. Estou muito, muito feliz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tomara que eu consiga contribuir aqui e estar à altura da apresentação. Não, está mais do que na altura e acho que a gente vai ter um papo bem interessante que conecta muito os nossos canais. Legal. E o que a gente traz aqui para a galera que está em casa. Legal. E queria começar entendendo quando nasceu o Reservatório de Dopamina e essa história da dopamina, que hoje é algo que está relativamente na moda, né? A gente teve a sequência aí de livros que trouxeram para o público leigo um pouco mais dessa noção da importância da dopamina e aí a moda do jejum de dopamina. Mas eu queria que você contasse a tua história e como nasceu tudo isso. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo uma palestra presencialmente de um neurocientista bem conhecido no Brasil e, na verdade, não é tão bem conhecido fora da internet no mundo presencial de congressos. E essa pessoa explicou que muito que as pessoas entendiam sobre dopamina era equivocado. E quando eu aprendi na graduação, eu fiz uma graduação no interior do Rio Grande do Sul e me ensinaram desta forma equivocada, porque a minha graduação, infelizmente, foi muito pobre do ponto de vista neurocientífico e de neurofisiologia. Então, eu vi que ele falava assim, pessoal, vocês provavelmente já ouviram falar que dopamina tem a ver com recompensa, mas, na verdade, os estudos mais avançados em neurociências mostram que dopamina tem a ver com motivação e não recompensa. Porque existem alguns experimentos que, principalmente um grupo do professor Wolfram Schultz, que é um neurocientista alemão, ele desenvolveu mostrando que se você ensina, no caso o experimento que ele fez foi com primatas não humanos, ele colocou um aparelho de eletrofisiologia, fez uma cirurgia e colocou no centro de recompensa desse animal. E ele fez um desenho experimental que é clássico em estudos de dopamina e sistema de recompensa, olhando para... Ele fez um desenho experimental que envolvia apresentar para o animal uma mamadeirinha com suco de laranja, porque os macaquinhos adoram, e depois que esse animal entendia que dentro dessa mamadeira tinha suco, ele fez um desenho experimental onde o animal ficava sentado e quando acendia uma luz no teto da sala, o animal podia apertar 3 ou 10 vezes um botão que ele recebia recompensa. Com o eletrodo lá no núcleo accumbente, no sistema de recompensa do macaquinho, o pesquisador queria entender em qual do momento desse desenho experimental aumentava a atividade dos neurônios dopaminérgicos. Se a dopamina tem a ver com recompensa, isso provavelmente aconteceria quando o macaquinho tomasse o suco, né? Porque estava recebendo recompensa e o prazer. Era o prazer. Só que, na verdade, o professor Schultz descobriu e publicou isso, é um dos artigos mais citados da área. Ele descobriu que, na verdade, o aumento da atividade do núcleo accumbens e dos neurônios dopaminérgicos dessa região acontecia quando o macaquinho enxergava a luz e fazia o trabalho para receber a recompensa. Então, daí chegaram à conclusão que dopamina tem a ver com motivação. E não recompensa. Inclusive, outros estudos depletando a atividade de neurônios dopaminérgicos de animais mostravam que se você desse... por exemplo, tu pega um camundongo ou um rato de laboratório, você depleta o sistema dopaminérgico dele, tira todos os neurônios dali, ou
inativa todos os neurônios via optogenética ou com alguma toxina, isso é razoavelmente fácil de fazer em laboratório. Se você bota o animal e bota uma comida hipercalórica ao lado do animal, ele come a comida hipercalórica. Então significa que de alguma forma ele sente prazer com aquele alimento hiperpalatável em vez da ração normal. Agora, se você afasta 10 centímetros do animal a comida, ele não busca. Então ele não tem motivação para buscar. Tá? E é interessante até que tem uma relação com o ato motor, né? Isso, exatamente. Inclusive doença de Parkinson, exatamente. O L-Dopa é um medicamento utilizado para doenças de pacientes com Parkinson porque existe uma neurodegeneração de neurônios dopaminérgicos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e como isso influencia, inclusive, a atividade física. Mas antes eu quero entender como é que nasceu o reservatório. Pois é, e aí o que aconteceu? Eu falei assim, em 2021, salvo engano, para 2022, na virada do ano, eu falei assim, cara, eu preciso ensinar algumas coisas que eu sei pra galera, porque isso de alguma forma pode ajudar o público na vida deles e tal. E aí eu lembro que o Lucas, que hoje é o CEO das minhas empresas, ele me chamou e falou assim, cara, eu acho que você poderia ensinar o seu conteúdo de uma forma mais organizada para o público e ganhar um dinheiro em cima disso. Acho que seria super sucesso. Falei, cara, mas eu tô aqui atendendo um monte de paciente na clínica, vou fazer esse rolê aí e tal, meu foco são os pacientes. Mas eu falei, bom, vou abrir esse produto de recorrência de assinatura, cujo foco vai ser exclusivamente pagar o meu aluguel. Era o meu objetivo. Conseguiu, hein? E aí eu abri e eu tinha um objetivo de colocar 1.000 pessoas lá dentro em um ano. A gente terminou com 90 mil, acho, em um ano. E o nome foi Reservatório de Dopamina porque eu sempre fui um sujeito que acreditou e acredita que conhecimento é motivação. Eu sou um grande defensor da ideia de que se você tem conhecimento sobre determinado assunto, você tem substrato informacional para gerar motivação para fazer alguma coisa. Então, se você conhece os benefícios da dieta, do exercício físico, do estudo, você vai ter mais substrato para fazer aquilo. Não significa que necessariamente você vai conseguir no início, mas você tem pelo menos um trabalho para desenvolver esse comportamento. E aí eu falei, cara, qual que vai ser o nome do meu produto? Aí chegou a ideia do reservatório de dopamina, porque eu tenho essa noção de que como eu dou aulas lá dentro e eu acredito que o conhecimento é motivação e motivação é dopamina, então lá é um reservatório de motivação. Sensacional. É um reservatório de dopamina. E você chegou a produzir conteúdo antes da plataforma ou já teve essa sacada de colocar ali dentro? Não, eu tenho hoje 130 aulas lá dentro, minhas. Caraca. Mais uma série de professores. A gente tem aula de culinária básica, inglês instrumental, finanças, nutrição. É bem legal, assim. Tem aula de musculação, com módulo de corrida com a Raquel Castanharo. E todas as aulas que tem lá dentro eu fiz exclusivo para lá. São 2 anos e meio postando uma aula todas as semanas. Que legal. Todas as semanas. Tem uns 90 horas de aula minha lá. Mas eu falo que essa questão do conhecimento é um dos motes que eu falo muito no Fala Lu. E foi o motivo de eu ter começado a produzir conteúdo para o YouTube. Porque eu acho que o conhecimento empodera e dá às pessoas uma capacidade de tomada de decisão embasada que ela não teria sem o conhecimento. E eu falo bastante de atividade física, de suplementação, de saúde, mas as decisões tomadas baseadas num conhecimento real e profundo sobre o tema são totalmente diferentes de uma informação tomada por uma informação passiva. Com certeza. E a gente tem essa possibilidade de simplificar algumas coisas que a ciência gosta, às vezes, de distanciar do público por um motivo que eu ainda não entendo, mas... Até entendo, mas acho que não vale a pena comentar, que muito cientista quer distanciar essa informação do público e eu acho que o caminho contrário é super valioso. Eu acho que é isso que você constrói dentro do teu produto. A ideia é mostrar que conhecimento científico é sexy. É isso. É legal pra caramba. E é o que vai transformar a vida da pessoa de maneira consciente. Isso. E em geral, algo que tem muito mais, uma possibilidade muito maior de ser consistente. Isso mesmo. E assim, menos efeito colateral, né? Exato. Acho que um dos principais pontos quando a gente fala de intervenções baseadas em algum conhecimento que a ciência construiu, é que esse conhecimento já foi testado. E se deu algum colateral, ou a galera sabe que deu, ou para e descontinua. Exatamente. É diferente de fazer coisas baseadas em achismo. Exatamente. Então esse foi um grande
filtro, assim. Lá nas aulas, eu tenho umas 130 aulas lá já. E tá saindo uma toda semana. Eu acredito que dessas 130 aulas, apenas umas 15 são aulas mais opinativas. Todas as outras são aulas baseadas em algum artigo, em algum entendimento que eu tenho da literatura. E aí as aulas baseadas em opinião, por exemplo, eu fiz minha primeira prova de triatlon. Aí eu fiz uma aula falando 4 aprendizados que eu tive da primeira prova de triatlon. Então acho que é bem legal. Assim. Isso é muito legal, de conectar também a nossa experiência, a nossa vivência com aquilo que a gente está falando. Porque se eu falo de esporte e sou sedentária, isso não faz nenhum sentido para o meu público. Agora, quando eu falo de experiências de uma vida e das dificuldades, isso comunica muito bem. E aí, acho que a gente podia começar a entrar um pouquinho nesses temas que são bem particulares do canal e que eu sei que tem muita conexão com o que você faz. E aí entra um aspecto que eu fiquei super feliz quando eu vi o tema do teu doutorado, porque fala de saúde mental, comportamento e nutrição, que é um dos grandes temas, né? E achei sensacional essa história de disfunção metabólica e de como isso mexe com o cérebro. E é um tema que acho que interessa bastante o meu público. A parte de ciência da nutrição é algo que a gente traz bastante dentro do canal, é um tema que eu amo. Eu sou gastro, então também tem muita conexão com a minha formação. Eu queria que você contasse para as pessoas como é que a alimentação influencia a cabeça. Então, a gente tem alguns dados bem robustos em alguns quadros específicos psiquiátricos ou neurológicos e alguns dados um pouco mais embaçados e sombrios em outros. Porque estudar efeito de dieta propriamente em comportamento é uma coisa bem complicada do ponto de vista científico. Quando você vai principalmente para populações humanas, que é o que nos interessa quando a gente está tentando criar alguma intervenção. Porque um dos grandes gargalos da ciência nessa área é que geralmente os estudos epidemiológicos ou retrospectivos são com base em autorrelato de dieta. Então, que é super difícil de ser feito. Grande limitação, porque muita gente nem lembra o que comeu anteontem. Mas assim, a gente tem alguns dados que nos permitem tirar algumas conclusões interessantes. Por exemplo, na minha área, eu trabalhei com modelos animais, para deixar bastante claro. E o meu grande objetivo foi entender como que dietas hipercalóricas influenciavam em padrões de comportamento e padrões cognitivos em roedores. Porém, quando a gente vai escrever um artigo ou a tese, você tem que fazer uma revisão da literatura e aí você acaba achando muitos dados interessantes em humanos. Um dado que é bastante robusto. Isso saiu no The New England Journal of Medicine. Se eu não me engano, em 2008 foi um artigo. Isso já é desde a década de 90, bem estabelecido. Mas em 2008 isso foi realmente muito mais... foi feito um desenho muito mais bonito no estudo do The New England. Se você tem aumento de glicose sanguínea, ou seja, você é um paciente que está pré ou com diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, que eles colocam nos estudos, você tem um aumento de chance de desenvolver doença de Alzheimer. Esse estudo de 2008 do The New England mostrou que até então achava-se que você tinha que ter o quadro de diabetes instaurado. Esse estudo de 2008 mostrou que não. Você tendo mais glicose no sangue, você começa a aumentar as chances, principalmente depois de 100 mg por decilitro, que entra no pré-diabético, de desenvolver doença de Alzheimer. Alguns outros estudos mostram, por exemplo, que você ter dislipidemias, como aumento de triglicerídeo ou hipercolesterolemia, também coloca você num quadro de risco para desenvolvimento de algumas doenças neurodegenerativas ou mesmo desenvolver alguns marcadores cerebrais que predispõem você a um risco de declínio cognitivo. E eu sempre falo, quando eu falo de atividade física e dos benefícios que são tremendos, e eu sempre incluo os itens de saúde mental, mas eu acho que se fala muito pouco de maior risco relacionado à obesidade, até porque é complexo o tratamento da obesidade, essa questão de obesidade como doença. E assim, eu gosto muito, inclusive essa é uma das aulas mais assistidas lá do RD, é uma aula intitulada Incompatibilidade Evolutiva, que é um artigo escrito pelo Robert Sapolsky, que é um neurocientista de Stanford muito famoso, acho que hoje é talvez o neurocientista mais famoso do planeta na área acadêmica de neurociências. E ele escreveu esse artigo com esse título, Incompatibilidade Evolutiva, Estresse e Incompatibilidade Evolutiva, que ele pontua
digamos assim, um dos potenciais fatores que contribui para 3 dos grandes malefícios que a gente tem hoje na sociedade, que é depressão, problemas metabólicos, incluindo obesidade, e problema com sono. Se ele for olhar, e aí todas elas estão linkadas, né? E aí o debate que ele faz no artigo é um debate muito legal, porque ele diz assim, sono. A gente nunca antes na história evolutiva teve luz artificial à noite. A luz, o sol se punha, a gente ia pro lado da fogueira, contava algumas histórias, ficava de olho nos predadores e dormia. Né? Hoje a gente tem muita luz artificial e, segundo ele, além de obviamente informação e quadros de estresse, mas para ele essa incompatibilidade, o nosso organismo ter sido selecionado durante centenas de milhares de anos, ou talvez milhões de anos, para sobreviver num ambiente específico e hoje ele sobrevive em outro. Então existe um mismatch, uma incompatibilidade entre o que a gente desenvolveu de hardware e software e o mundo que a gente está vivendo hoje. E a gente não teve tempo hábil para adaptações genéticas, porque isso foi muito rápido. Isso, exatamente. 200 anos para evolução não é nada. E aí ele diz que o produto dessa incompatibilidade evolutiva é essa epidemia de insônia que a gente tem hoje. Para você ter noção, eu tenho um consultório de psicologia que eu fundei com um amigo meu. A gente tem 100 profissionais lá trabalhando, mais de 2.500 pacientes ativos. E assim, uns 85% chegam com problema de sono. É bizarro, assim. E eu falo que também, de novo, nunca se falou tanto sobre sono. E hoje existem milhares de suplementos nas prateleiras para sono e aplicativos e livros sobre o assunto, porque esse é o reflexo do que a gente está vivendo, né? Exato. Por que existe tanto sobre aquilo? É porque a gente está padecendo desse mal. É um problemaço. E esse, de fato, muito pouca gente sabe que é um problema. Mas o mais legal é que as 3 coisas que você colocou tem uma única solução que atende e muito bem, espero que você concorde comigo, que é a atividade física. Sim, a atividade física muda os 3 cenários radicalmente. Sim. Então, acho que a gente podia entrar nisso. E aí eu quero saber um pouquinho do teu lado pessoal, da tua relação com o esporte. Se você foi uma criança atleta e que teve isso na tua vida... Isso vai ser curioso, vai ser interessante. Porque essa história Fala Lu gosta. E como que a atividade física está presente, como você acha que ela modifica a vida nesses contextos que a gente colocou? Até a metade da minha graduação, eu era um sedentário convicto, assim. Isso é o quê? 2014, 10 anos atrás. Olha, já faz 10 anos, meu Deus. 2014 já faz 10 anos. Parece que da pandemia para cá teve um blackout. Eu era sedentário. Eu bebia muito na graduação. Interior do Rio Grande do Sul, é cidade pequena, ir pra praça final de semana, tomar cachaça. E eu fumava. Eu fumava uma carteira de cigarro por dia, derby vermelho. Fiquei 2 anos e meio fumando uma carteira por dia, até que eu tive bronquite pulmonar aguda. Meu Deus. Eu tossia sangue, foi bem complicado, assim. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, eu descia do busão para ir para casa. Eu morava em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, bem interior. E eu descia do busão. Eu tinha caminhado 2 quarteirões até em casa e era uma leve subida, mas nada muito assim, era aquela falsa subida, sabe? Fadiga. Chegava em casa ofegante. Eu falei, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não consigo... Se alguém vir... Chegou a esse ponto, eu falei, se alguém vir me roubar, eu não consigo correr. Chegou a um nível assim jovem, de ser... hein, gente? Jovem. Ele ainda tinha todos os benefícios da juventude nessa situação. Falei, cara, e hoje eu tenho ideia de que um VO2 baixo aumenta o teu risco de mortalidade pra caramba. Naquela época eu nem sabia. E ainda assim já me incomodou. Aí eu falei assim, cara, eu preciso melhorar isso, cara, de alguma forma. Aí o que aconteceu? Fiquei nessa, enrolando ali e tal, naquele jeito, já inundado por hábitos ruins. Aí, no ano depois, um ano após esse evento, esse pequeno insight que eu tive, e ainda sendo levado pelos hábitos ruins que eu tinha cristalizado em mim, eu acabei decidindo que eu iria para Florianópolis fazer mestrado em neurociências. Como a minha faculdade era muito defasada em ensino de neurofisiologia, eu decidi começar a estudar sozinho. Então, eu comprei o livro do Mark Baer, de neurociências, comecei a estudar igual um condenado. E eu tinha 1 ano para estudar para passar no mestrado. Só que aí minha ansiedade, porque eu estava fazendo TCC, eu trabalhava numa loja que vendia café, numa
uma cafeteria. E eu fazia TCC, eu fazia 2 estágios numa escola e um estágio na clínica, atendia paciente na clínica escola da universidade e estava fazendo meu TCC. Então, assim, era muita, e mais as aulas. Então, eu estava num nível, e ainda tinha que estudar para o mestrado. Então, eu estava num nível de ansiedade muito grande mesmo. Aí eu falei, vou correr, vou começar a correr. Eu assistia na época como é que é o nome dele? O Corrida no Ar? Fôlego. Não, Corrida no Ar. Sérgio Rocha. Sérgio Rocha. Nosso amigo também. Assistia ele, assim, correndo, e ele ia pros lugares fazer as provas e tal. Eu falei, que legal isso aqui, cara. O programa Fôlego também, o cara que cobria várias maratonas Gustavo, iradas, né? Também nosso amigo. Aí eu falei assim, cara, eu vou dar uma corrida. Eu lembro que a minha primeira corrida, se eu não me engano, foi 300 ou 400 metros. Assim, eu não consegui passar disso. Bizarro, assim. Bizarro. E foi um ano depois daquela sensação de... Mas, assim, não foi é rápido, né? Foi um ano muito incômodo. Eu costumo dizer, a galera fala, cara, quando que foi a virada de chave? Eu digo, velho, a virada de chave é um pedaço, porque você tem que pegar a chave, não, tua virada de chave demorou um ano. Você coloca a chave, aí você fica assim, e aí a hora que destranca, vocês querem saber a hora que destranca, mas a virada de chave é contemplação. Inclusive, quando você vai tratar os protocolos de tratar vício, tem fase de contemplação, pré-contemplação, o cara tem que entender que aquilo é um problema, absorver que aquilo é um problema. E na mudança de hábito é a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Existiu uma sobreposição de tempo onde eu fumava e treinava. E corria. Sensacional. Entendeu? Então eu ia correr, chegava em casa de noite, tomava um banho e acendia um cigarro. Cara. Só que o que começou a acontecer? Sensacional. Porque ele precisava lidar com a minha ansiedade. Ou ia começar a fumar 2 carteiras por dia, ou precisava correr. Então foi o jeito que eu não tinha dinheiro para academia, para pagar academia. E aí eu decidi botar um tênis, um Mizuno, e falei, vou nessa, uma bermuda e uma camiseta e vou correr. Baixei o Nike Running no telefone, prendi o celular aqui, ó, e ia. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei a valorizar mais a corrida e ela começou a me dar mais satisfação que o cigarro. E aí os dois começaram a competir. Porque você não melhorava a performance. Exatamente. Por conta Teve do uma hora cigarro. que eu comecei a olhar o cigarro de uma forma... Eu ficava pistola, sabe? Eu falava, porque ele estava te atrapalhando. Saco, cara. Esse negócio. Aí foi que eu comecei a fumar mais final de semana, já parei de fumar dia de semana, aí fumava só final de semana, aí comecei a melhorar na minha corrida, e aí em algum momento eu acabei substituindo o hábito de fumar pelo hábito de correr, porque eles são hábitos competitivos em termos de recompensa, e isso até, a gente, se quiser, depois a gente pode entrar até nas vias neurológicas, neurobiológicas envolvidas com isso. E com o tempo eu fui criando aversão ao cigarro e criando... quase que um vício pela corrida. E foi tanto que 8 meses depois eu desenvolvi canelite e fascite plantar. O combo, de tanto que eu tinha que direcionar aquela gana do cigarro, direcionava pra corrida. Pela corrida. Aí eu baixei umas planilhas de graça na internet, só que os treinos regenerativos eram zona 5, todos eles. Mas eu falo, tem muita coisa em comum na nossa história, eu só fico vendo o Marcelo, quem não sabe, o Marcelo tá aqui rindo. E a gente tem várias coisas em comum, a diferença é que eu sou bem mais velha e que eu comecei a treinar bem mais velha também. Então, eu fui sedentária convicta não só na faculdade, como na residência, como na pós. Eu comecei a correr com 30, quando eu já estava terminando o doutorado, provavelmente. Mas me reconheço total nessa questão da ansiedade e de como eu substituí... pela corrida, todo o comportamento negativo que eu tinha associado à ansiedade, como esse vício da corrida... E hoje eu me declaro completamente viciada em atividade física, porque eu sei que é a solução para a minha ansiedade, para o meu distúrbio de sono. E eu também, no primeiro ano, eu comecei a fazer prova, e eu fazia prova todos os domingos de corrida. Só. Eu viciei num grau, assim, e essa história. E acho que... se é saudável ou não, acho que você tem que me responder, você é o psicólogo aqui da mesa, porque eu vejo com frequência essa relação um pouco exagerada da atividade física na vida, mas considerando que o teu outro lado era você sedentário, você tabagista, super jovem, com VO2 lá embaixo... Assim, cigarro diminui 10 anos de vida.
Esse é um dado muito bem estabelecido já. Cigarro te tira 10 anos em média de vida. VO2 alto te dá 10 anos em média de vida. O problema é, se existe um comportamento, digamos que de fricção muito agressivo ao ponto de você correr lesionado, aí pode ser um problema. Porque você tá com o osso. Eu já cheguei a conhecer pessoas na corrida que continuaram praticando com a canela trincada. Conheço vários. Tem noção disso? A canela... Na ressonância tá trincado o osso da canela e a pessoa toma remédio. Pois é, mas a pessoa toma medicamento para tirar a dor e continuar treinando. A gente já viu colegas... É normal isso, né? A gente já viu colegas que completaram o Ironman dopados com analgésico e corticótico endovenoso para completar a prova. Então, essa que é uma questão que deve ser delicada. Se chega um caso desses no seu consultório, porque a pessoa está viciada numa coisa que é relativamente positiva, como é que você... Não, mas se existe uma... É que assim, a diferença entre um hábito e um vício... é muito nebulosa na ciência. Então tem discussão se comida vicia, se exercício vicia de fato. Alguns psicólogos cognitivos comportamentais e neurocientistas vão dizer que não existe. Alguns vão defender que sim. E você? Inclusive, aí que tá. Tem artigos na literatura, por exemplo, mostrando que comida vicia. Aí são 2 cientistas que respondem. Um responde sim e outro que não. E eles dão os argumentos deles. É difícil responder se sim ou não. O meu ponto é, o que é um vício? Para algumas vertentes da neurociências. É você executar um comportamento mesmo sabendo que ele está te causando dano. Isso você... Então, você correndo com a fratura ou com a lesão... Exatamente. Pode ser vício. E aí, como é que você equilibrou isso na sua vida? Ensina a gente meio na prática. Psicoterapia que eu fiz. E assim, acalmou. Exatamente, porque a corrida eu sempre associei ela com um benefício de reduzir a ansiedade, melhorar meu sono e coisas assim. Então, eu fiz psicoterapia por uns 2 anos e aprendi na psicoterapia algumas estratégias de lidar com a ansiedade que permitiram com que eu não dependesse só da corrida. Então, ela não virou minha única muleta, né? Então, esse é um ponto importante. Agora, e também assim, com o tempo fui amadurecendo, entendendo que, eu correr lesionado é um comportamento... Sabe quando você vê uma pessoa viciada em droga e ela tá se machucando? A família se afasta, ela perde dinheiro, ela tá num comportamento de fricção agressivo, tá se machucando. Eu já vi pessoas com exercício físico fazendo igual, assim. A pessoa tá se machucando, ela tá doente e continua treinando, sabe? Então, acho que vou tentar colocar para as pessoas, e se não for a verdade, você me corrige. Tá bom. Mas então, talvez, para essas pessoas que talvez sejam algumas que estão aqui nos assistindo, onde a coisa passou da conta, ou você está se machucando, ou, por exemplo, abrindo mão do convívio familiar, ou de um equilíbrio que relaciona trabalho, relacionamentos e vida social por conta do esporte. Talvez seja a hora de uma ajuda profissional. Eu acho que sim. E assim, você tem que entender quais são as suas batalhas, né? Por exemplo, eu entrevistei o Vinhal. Sim. Né? O Vinhal é um cara que é um triatleta profissional, pra quem não conhece. E, cara, não tem como se comparar. Sim. O cara correu depois da entrevista 30K num pace de 4,15 com batimento cardíaco em 135. Mas é a profissão dele, Exatamente. né? A gente é amador, a gente trabalha, mas a gente enfim. Exatamente, mas o problema é que tem uma galera que vê isso e aí quer ser igual ou quer perder todas as oportunidades, acaba perdendo datas festivas com família, porque fala, cara, eu tenho que treinar para chegar igual a esses atletas. Você trabalha 8 horas por dia, você dá plantão, você não... Calma, segura. Então, acho que a gente tem que escolher nossas batalhas. Esse é o primeiro ponto, é a primeira dica que eu dou pra galera. Escolham as suas batalhas. Eu gosto de fazer na minha vida alguns sprints. Tem anos que eu dou um foco muito grande no esporte, tem anos que eu tiro um pouco o pé, mantenho uma manutenção e dou um foco a mais no trabalho. Porque você vai ter que tirar de algum lado. Ou você vai começar a ter prejuízo. Prejuízo de sono, prejuízo de convívio social, algum prejuízo eventualmente no trabalho. Então, o primeiro ponto é escolha suas batalhas. Segundo ponto, não é normal, se você é um atleta amador, você se sentir ansioso e extremamente incomodado ao ponto de perder sono e paciência por perder um treino. Não é normal isso, tá?
Você treinar... Escutem pessoas. Quanto tempo? Quantos treinos? Eu lembro que no meu ápice do treino para Caiobá, eu fazia acho que 12 ou 13 treinos por semana. Incluindo natação e coisas que a gente... Não é? Quanto você faz por semana? Não, eu já tive alguns momentos de treinar 25 horas, 27. Então. E eu falo que é maluco isso. Agora... É quase um período inteiro, né? Tipo, tirar a manhã toda para treinar. Não, é que... É porque tem final de semana, né? Não, tem final de semana, mas treinando para Ironman, é frequente treinar, né, 20 a 25 horas. Quantos treinos por semana? 6, 12, 20 treinos por semana. Então. Mas acho que eu concordo plenamente com o que você falou. Estou bem mais equilibrada agora, as pessoas sabem disso. Agora são uns 15. Porque eu conseguia, de um jeito muito estranho, fazer... Eu tive um ano que eu fiz 4 Ironmans e eu fiz minha livre docência. Caramba! Mas eu abri mão de algumas coisas. Eu lembro que eu ouvia, era muito frequente as pessoas me perguntarem como é que você consegue... Eu abri mão de algumas coisas muito importantes. Por isso eu entendo. E agora eu tenho uma noção muito mais correta de como é possível fazer esses períodos. Eu acho que isso é interessante. Seria legal eu gosto. Você colocar... O ano passado, então, foi teu ano de triatlon. Ano passado foi ano de triatlon. Aprendi a nadar, não sabia nadar. Aprendi a nadar. Comprei uma bike, ganhei um pouco de resistência na bike. A minha corrida sempre foi o meu melhor. Eu corri lá em Caiobá para 19 alto, 5 km. Então, Mas foi um ano que eu segurei um pouco as pontas em outras áreas e falei, esse ano eu vou me dar o luxo de dar um gás nos esportes. Esse ano eu tirei um pouco o pé dos esportes, então eu treino 7 vezes por semana, uma vez por dia. Mas ano passado eu estava treinando 13, 14. E acho que essa que é a ideia, né? E ano que vem talvez saudável. eu faça meio Iron. Então o ano que vem você vai treinar mais do que você treinou pro Olímpico. Isso mesmo. E acho que esse equilíbrio é importante. Eu falo que a gente tem que pensar no esporte, é algo que eu falo bastante no canal, do que você precisa para sua saúde. E o que eu preciso para minha saúde, eu vou manter sempre. Isso então, aí. eu também treino no mínimo 7 vezes por semana, às vezes um pouquinho mais. Agora eu vou fazer uma prova de 100K. 100 km. Vou fazer uma prova de 100K treinando como se fosse só 40, mas vai dar tudo certo. Mas o que é saúde... A gente não pode mais abrir mão. E acho que você nunca mais vai abrir, desde daquela mudança de hábito que você teve no final da faculdade. Agora, esses excessos que são... Eu falo, eu não preciso competir, eu não preciso fazer Ironman. A gente tem que fazer por prazer. Quando se troca isso por algo que é um vício, até o vício da competição em si não é legal. E assim, vou te dizer, também eu sou um cara, eu gosto muito, as pessoas têm uma dificuldade muitas vezes de trocar uma ideia comigo, porque eu tento pontuar o lado positivo e negativo dos dois lados. E aí o mundo hoje, na sociedade de hoje extremamente polarizada, eles querem que você sente num dos lados e não saia mais. Sente na cadeirinha do... É devagar e senta ali e não sai mais. Ou senta numa porradaria e não sai mais. Porém, eu arrisco dizer que, eu vou dizer de mim, mas como você está dizendo que a gente tem uma sobreposição aqui em alguns exemplos, talvez você se identifique. Eu já passei um pouco do ponto em questão de treinamento físico e doideira com dieta, assim, de pesar o grão de arroz, tirar, se tá 201, tira para deixar 200, sabe? Sei bem. Em termos de cafeína na hora exata da corrida, não deixar passar o gel. Meu Deus, se eu perdi um gel, acabou a minha corrida, dá vontade de desistir. Né? Você também tem imagina. Ele tem um perfil bem de triatleta. Então, porque eu falo que todo triatleta... Se o triatleta em potencial é alguém que tem um quase patológico essa questão. Exatamente. Um pouco de toque, mas é um perfil que é compatível com isso na vida. Eu falo, principalmente para nós amadores, que a gente tem pouco tempo e a gente tem que ser extremamente organizado e bem prático. Você precisa dessa rotina obsessiva. E eu lembro exatamente nos treinos para natação que eu tinha que ser obsessiva para conseguir nadar 1 hora no meu almoço. Então, eu tinha que estar com a mochila pronta, com a roupa pronta, a comida pronta, o horário totalmente organizado para comer aquilo ali, para chegar, nadar, trocar e conseguir estar trabalhando de novo a 1h30. Se eu não fosse tão obsessiva, provavelmente isso que eu ia dizer. Aquilo não caberia na minha vida. Mas é o que eu ia dizer. Algumas pessoas podem olhar e falar assim, pô, cara, mas... É muita obsessão, isso pode fazer mal para você. Mas eu também arrisco dizer que eu não seria quem eu sou e não teria o que eu tenho e não teria conquistado o que eu conquistei se não tivesse esse traço em mim.
Então é aquele rolê, cara, é uma faca de dois gumes. Tem época que é um saco e nem você se aguenta, fala, cara, eu queria só não treinar e ficar em paz. Mas tem outras épocas que você fala, meu Deus, ainda bem que eu sou assim, porque senão eu não teria feito meu doutorado, eu não teria aberto minhas empresas, eu não teria feito o RD com tanto preciosismo, porque você importa isso para outras áreas. Então, agora eu vou trazer uma pergunta que eu tenho muito em mim. Porque essa pergunta fizeram na minha banca de livre docência, como eu conseguia fazer Ironman e ao mesmo tempo publicar e trabalhar, e a minha resposta foi exatamente essa. Eu consigo as duas coisas porque é assim que eu sou. Exato. Mas você tem uma plataforma que você pretende ajudar as pessoas a mudar de vida. E quem não se reconhece não é assim. E a pessoa olha talvez para a gente e fale, não, eles são muito estranhos. Como é que essas pessoas conseguem ser mais produtivas? E as pessoas me perguntam, como é que eu faço então para treinar e trabalhar e produzir, ter filho? E às vezes eu fico pensando, será que é possível isso? Ou é um traço que eu nasci e que ao mesmo tempo justifica a minha ansiedade, um pouco desse comportamento obsessivo? Tem coisas que não vai dar para mimetizar, né? Mas eu costumo falar que do ponto de vista do que a gente sabe na ciência hoje, existem algumas coisas inegociáveis. Uhum. Por exemplo, sono é inegociável em termos de performance e saúde, do ponto de vista cognitivo e de memória e tal, atencional e estudo. Não estou nem falando da parte fisiológica necessariamente. Sono é inegociável. Você tem que dormir. A pessoa que tem prejuízo ou algum tipo de privação ou perca na qualidade do sono, mesmo dormindo as horas necessárias, ela vai ter prejuízo. Atencional, de capacidade de raciocínio, lentidão, dificuldade de resolver problema, aquela cabeça meio que parece que tem areia dentro, isso vai acontecer. Então, assim, se você quer produzir na sua vida, dê atenção ao sono. Acho que deveria ser um tópico importante na sua vida e você deveria se preocupar com isso. E hoje a gente sabe que as melhores... Se você tem insônia, que é uma doença, você precisa de ajuda do médico. Procure ajuda. Vá no neurologista, num psiquiatra, porque tem medicamentos que devem ser utilizados nesses casos, que são benéficos para você nesses casos e que vão te ajudar. Agora, se você tem dificuldade de dormir ou tem problema de... É que insônia, ela é um diagnóstico que tem toda uma recorrência, precisa ter uma intensidade. Tem pessoas que têm dificuldade de dormir só. Uhum. Aí você tem que fazer higiene do sono, que é comportamental. Você joga na internet e você acha em qualquer site. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não existe comportamento que se sustente com constância sem que no pano de fundo dele tenha motivo para aquilo. Tá. Quando eu digo você tem que ter motivação, as pessoas acham que motivação é euforia, alegria, bater palma pro sol, acordar sorridente. Pode ter uma pessoa extremamente brava e com raiva, mas muito motivado. Conhecemos algumas. Muito motivado. Então, motivação nada mais é do que a própria palavra, da etimologia da palavra. É um motivo para a ação. Você tem que encontrar o seu, cara. Senão não vai rolar. Você é livre docente porque você tem um motivo claro provavelmente do porquê fez isso. Senão você não ia aguentar fazer tudo que você fez para chegar lá. Então, você acha que se a pessoa tiver motivação e ela é capaz de mudar todo o contexto? Com certeza. Eu tenho uma frase que, eu tomo hate na internet toda vez que eu falo ela. Eu digo que motivação é mais importante que disciplina. Porque existe hoje ao contrário. Todo mundo fala, todo mundo fala o contrário. 99% de disciplina e 1% de motivação. Eu falo, cara, do ponto de vista neurocientífico, eu não consigo entender como que alguém vai ser disciplinado sem ser motivado. Entende? Mas aí vamos conectar com o nosso primeiro ponto da dopamina. Explique então pra galera onde a dopamina entra na história da motivação. É isso. Quando você consegue entender, por exemplo... E por que talvez os jovens hoje estejam tão desmotivados? Mas eles não são desmotivados. Eles só são motivados para outras coisas. O cara que joga videogame o dia inteiro e não estuda, ele é motivado. Pro videogame? O cara que fica no YouTube o dia inteiro, ele é motivado. Então, mas se eu quero tirar o meu filho do videogame, me ajuda, Wesley. Primeiro, assim, o videogame não é o problema, mas pode ser um baita de um problema, né? Mas assim, só para concluir. Lembra daquele desenho experimental do macaquinho lá que eu falei? A primeira coisa que os pesquisadores fizeram foi mostrar pro macaquinho que dentro da mamadeira tinha suco. Lembra? Porque se você não mostra que tem suco... Ele não sabe. Ele não vai apertar o botão. O botão é o trabalho. É fazer o comportamento depois de ver a luz para receber a recompensa. Tem uma aula no reservatório de dopamina, é a aula 03, que é uma das mais assistidas. O título dela é Qual é o seu suco?
Por quê? Eu explico esse experimento nessa aula e eu falo, pessoal, vocês percebem que se o macaquinho não vê que tem o suco, se ele não sabe, se ninguém dá para ele provar o suco, Ele não aperta ele não o tem botão. motivação, ele não tem um motivo para apertar o botão. Então eu pergunto para vocês que estão em casa, qual é o seu suco? Por que você faz o que você faz? Talvez, então... Agora eu estou chegando a boas conclusões. Talvez, então, o problema dessa geração, eu chamo dessa geração porque eu sou de outra, é que ela não está encontrando suco, né? Provavelmente porque não. talvez ela já esteja bem confortável em casa com Netflix, o Uber e a comida ali na mesa. Ela não está sentindo falta de... E muito suco geralmente vem quando você tem algum problema. Sei lá, você, por exemplo, falta alguma coisa. Percebeu que vai ter um filho. Saca? Ou, Sim. sei lá, o pai morreu. Aí começa a ter o motivo para a ação. O ideal é que você construa esse motivo para a ação quando você está com o terreno pronto e numa situação confortável, né? Acho que aí é uma dificuldade que a gente precisa encontrar, talvez, de como motivar. Eu acho que conhecimento é o único caminho. Eu acho que conhecimento é um dos grandes caminhos, até porque a vida fica mais enfadonha também para a pessoa que está seguindo essa rotina da dopamina do jogo. Não é assim, o quanto isso é satisfatório de fato a longo prazo? Hoje a gente, quando você vai ver algumas variáveis que influenciam no que os pesquisadores chamam de bem-estar subjetivo, que é a felicidade. Eles só não chamam de felicidade nos artigos porque é difícil de conceituar o que é felicidade, eles preferem evitar esse problema. Mas o bem-estar subjetivo, quando você vai olhar algumas variáveis em pessoas que vivem muito e que são felizes na idade adulta e na velhice, eles encontram duas grandes variáveis presentes. A primeira, essas pessoas tiveram bons relacionamentos durante a vida. Então, ter bons relacionamentos é uma das coisas que mais prediz felicidade. Isso tem estudos de coortes seguidas por 75 anos, assim, mostrando que as pessoas... Não é dinheiro, não é fama, tem coisas que importam. O famoso estudo de Harvard, né? Que eles acompanharam os Tem outros estudantes. também, tem um da Dinamarca, tem vários, assim, que os caras acompanham as coortes desde a década de 70, 60. E eles viram, cara, quem está mais feliz não é necessariamente que tem... O principal preditor foi bons relacionamentos. Não é muitos, mas é bons, de qualidade. É tipo, dá um problemaço agora na sua vida, você tem com quem contar, você tem para quem chorar, você tem para quem se abrir e não vai ser julgado. Tá. Pelo que os estudos mostram, esse é um dos principais preditores. Esse é um Aí, bom com as critério. redes sociais hoje e tal, pode ser que isso também esteja dificultando acesso a relacionamentos. Inclusive, um dos países que mais se suicida é o Japão e é um país muito solitário. Né? Então, nós somos animais sociais. Isso não significa que a gente tem que ter vários amigos, mas bons amigos. Eu gostei dessa definição. É alguém que você pode falar qualquer coisa sem ser julgado. Amanhã, porque pensa agora, isso, na rede social a gente pode falar qualquer coisa, mas a gente é mega julgado. Ou seja, ninguém ali é seu amigo de fato. E alguns conhecidos e amigos não tão próximos também te julgam. Então, essa definição eu vou usar daqui pra frente. É um negócio assim, deu um problema só agora. Você foi cancelada na internet, demitida, sei lá o que aconteceu. Tem alguém que você pode chegar e falar, vou me despejar aqui, sabe? Aquela intimidade até o osso, assim, ó. Você pode se abrir, peito aberto e você não tem medo. Isso é bom relacionamento. Isso é ter um bom relacionamento. E o segundo ponto que eles mostram lá, que prediz muito felicidade na idade adulta, é você ter comportamentos eudaimônicos, que é o contrário do hedônico. Hedônico é um comportamento que você tem pouco esforço e uma recompensa alta. Então, sei lá, pedir uma comida no iFood, assistir um filme. Eles dizem que é importante ter esses comportamentos hedônicos, mas você tem que ter comportamentos eudaimônicos, que é o quê? Você, por exemplo, treinar para uma prova. Que você passa semanas fazendo o negócio e a recompensa vem só lá no final, quando você termina a prova. Ou você passa semanas fazendo o doutorado, escrevendo a tese, ou entra na residência, ou faz uma faculdade, ou estuda para um concurso. Então você tem um comportamento que ele não tem em si muita recompensa, embora sempre tenha um pouco, porque você vai vencendo etapas e gamificando, mas a grande recompensa está depois. Eu tenho um exemplo muito bom que a gente descobriu também há alguns poucos anos, que é a escalada. A escalada é o clássico, porque você sofre escalada de alta montanha. Tem escalada que são 3, 4, 5 dias, Everest, muito mais. É só sofrimento. Quem escala sabe. E, ao mesmo tempo, é uma sensação única que dura pouquíssimos minutos, porque no topo da montanha o ar é rarefeito. Você não pode ficar muito tempo lá e você começa a ter um desconforto.
E aquilo é, de certa forma, algo tão complexo que você quer fazer de novo, apesar de ter sofrido por horas e dias a fio, por um momentinho muito, muito breve de felicidade. E é o clássico disso, assim, de como... O problema, qual que é o rolê hoje? A sociedade... E eu nem digo que é culpa, é o que é, cara, entendeu? E aí a gente tem que... Ou a gente vive no mundo da ilusão e fica reclamando pra sempre, sendo saudosista, ou a gente meio que vira um pouco adulto e fala, cara, é assim que tá acontecendo, eu tenho que arrumar estratégias de melhorar isso na prática. A sociedade hoje, ela pressiona pro lado hedônico. Não é à toa que desde 1975 para cá, sobrepeso e obesidade triplicaram. Se você vê os dados, é assim as curvinhas. E é muito maluco. Eu falo, nossos filhos, né, os meus filhos, eles nasceram nessa... É verdade, você tem razão. A gente não pode ficar culpando. Eles nasceram nesse ambiente. Eu não tenho que também culpá-los por hoje... É tipo você ver uma pessoa com sobrepeso ou obesidade e falar, cara, é uma pessoa vagabunda. Não é, isso cara. É um absurdo. Ela pode ter uma série de predisposições genéticas e tem um ambiente muito obesogênico em volta. Então, tem que ter... conhecimento envolvido, tem que ter, cara, uma questão de saúde pública mesmo, assim, de ir lá na ponta, lá no final, explicar o que é isso. Talvez até uma questão de reorganização de cesta básica. É um negócio muito complexo, entendeu? Só que a pessoa que está em casa nos assistindo, que eventualmente tem capacidade financeira de organizar a vida dela para se alimentar melhor, para inserir exercício físico na rotina... Seria bem interessante ela prestar atenção nisso, porque o bônus para ela e para a sociedade é gigantesco. É gigantesco mesmo. E aí a gente tem a ciência que acompanha essa evolução muito rápida das coisas. E hoje a gente tem os análogos de GLP-1. Ou seja, para essa mesma pessoa que tem uma possibilidade social de conseguir de outras maneiras vencer um problema que a sociedade, e acontece às vezes, apesar ou independente da vontade, hoje ela tem uma solução rápida e que funciona. E que eu falo que, por enquanto, o grande problema, talvez a gente descubra outros, mas a gente tem visto aí uma série de resultados de trials mostrando benefício para tudo, né? Para doença cardiovascular, renal, etc., doença hepática, é o custo. E socialmente isso é muito ruim, porque a gente agora está segregando a obesidade, né? Porque qualquer pessoa hoje com condição financeira consegue... caro, né? 1.000 e poucos reais a dose mensal, é extremamente caro. Tanto é que o PIB da Dinamarca... Da Dinamarca, mais que dobrou. Depende da empresa, da empresa. Né? É bizarro. Ou seja, hoje a gente tem uma solução medicamentosa que é tão fácil quanto... pedir uma comida, então, e por isso teve uma aceitação ampla, inclusive pessoas que nem têm indicação usam o medicamento porque ele é uma solução dessas que a pessoa não precisa nem sair do sofá, assim, eu falo que é uma picadinha e que nem é tão desconfortável e funciona, né? Então eu falo, a gente está buscando soluções que eu não acho errado, eu entendo e acho que ela é uma solução muito boa para quem precisa, mas de novo, né? A gente não está ensinando que é bom mudar hábito, fazer atividade física e mudar a alimentação desde o começo. E ainda acentua essa separação social de quem tem condição e quem não tem, né? Porque a gente sabe que quem tem um nível social mais elevado tem mais facilidade também para atividade física, para comer mais proteína, para ter uma alimentação mais saudável. Assim, em termos de como o nosso comportamento e os nossos hábitos são formados e organizados dentro do nosso repertório, o que os estudos de neurociências mostram nos últimos 30 anos, 40 anos, e se botar a psicologia comportamental no balaio nos últimos 70 anos, a gente hoje entende que intervenções de mudança de comportamento, elas devem ser feitas quanto antes possível dentro da vida de uma pessoa. Na infância, na adolescência? De preferência. A gente tem períodos e janelas de neuroplasticidade, o cérebro é muito mais... Eu não gosto desse termo de plástico, mas ele é muito mais... Os circuitos são muito mais fáceis de serem moldados até por volta dos 20, 25 anos. Depois disso, você pode mudar qualquer hábito e você pode aprender qualquer coisa. Só que vai envolver um esforço maior. Isso é muito bem entendido hoje. Então, é verdade que se você
coloca uma criança que fala português, morar 1 ano nos Estados Unidos com 5 ou 6 anos, a criança vai aprender inglês e ela nem sabe como ela aprendeu. Sim. Agora, se você coloca um adulto lá de 30, vai ser uma trabalheira gigantesca para aprender uma palavra em inglês e entender, e vai ficar com sotaque, vai falar errado e é normal. Então, seria muito inteligente que esses hábitos e esses costumes fossem ensinados quanto antes possível. Nas escolas, na família, que tivesse informação suficiente para isso. Por quê? Porque depois é uma trabalheira. Depois vai ter que ser um Wesley, entendeu? Vai ter que ter uma canelite e facite para parar de fumar. Ele vai ter que se estourar em outro lado para conseguir parar com o hábito de cigarro. É complicado. Ou senão o cara que para ali vai comer um monte, vai engordar. Ou o cara que para ali vai acabar começando com um bebê. É difícil, assim. Mudar um hábito depois de adulto é complicado. Então, entendam, que demanda um esforço gigantesco, e 2, comecem o mais rápido possível. Nossa, eu gostei demais. Gostei demais dessa resposta, porque eu acho que a solução está aí. Tá? A solução está na infância, né? E foi bem colocado. Eu comecei a treinar com 30 e mudou minha vida radicalmente. E eu vejo meus filhos... E, obviamente, o exemplo ajudou muito, mas os dois são completamente dependentes da atividade física. Eles têm o esporte como algo que faz parte da identidade deles, assim, de um jeito muito forte. Eles estão na adolescência. Isso muda totalmente a passagem pela adolescência. Eu tenho observado claramente. Eu vejo a minha filha em relação à ansiedade e tal, e eu falo, nossa, o esporte salva ela todos os dias. E eu não tive o esporte na adolescência para ser essa forma. E acho que é por aí que a gente acha a solução. Assim. Sabe aquela pessoa que você olha assim e ela faz dieta sem se esforçar? Eu conheço, tem um aqui. Marcelo. É magro porque ele come normal, saudável. Assim, saudável, e não é uma pessoa que está tendo esforço. É normal. Eu tenho uma inveja. Porque é hábito. E esse que é o legal, saca? Aí a criança e o adolescente a vida inteira comendo mal. Pô, depois vai fazer dieta, uma trabalheira gigantesca, entendeu? Mas eu acho que é isso. É porque a pessoa cresceu comendo mais proteína, salada. É normal. É normal. É normal. Ela não acha um esforço. Ela come o brócolis assim? feliz, assim. Por exemplo, a minha noiva agora, né? Ela não toma refrigerante. Porque ela nunca tomou. Nunca não tomou. gosta. E não... Ela falou, cara, não sei. Não me esforço para não tomar. Eu simplesmente não tomo. E tem gente que, cara, passa anos tentando parar de tomar e não consegue. Então, a grande sacada, o grande Pareto, sabe a regra do Pareto, que 20% resolve, 80% é responsável por 80% do resultado? É você tentar desgargalar o mais rápido possível grandes hábitos, como dieta e exercício. Ano passado, além do esporte, eu comecei numa noia aí, eu comprava muita marmita. Marmita fitness e tal. E aí eu comecei com o meu nutricionista, que é da Probe, inclusive o Lincoln. Ele falou, cara, não tem como botar essas marmitas aí, cara. Vai ter que começar a cozinhar, porque não tem fibra suficiente. Ele falou lá os cálculos dele. E era uma marmita fitness. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a cozinhar. Vou começar a criar o hábito de cozinhar. Eu lembro que no início, sabendo como é a criação de um hábito, principalmente de um hábito que envolve muita logística... Difícil. É diferente hábito de beber água. A logística de beber água é ter água perto, pô. Carregar a garrafinha. É muito simples. A logística, o hábito de fazer exercício, de cozinhar, é muito mais... Então, hábitos têm diferentes níveis para serem formados. Aí eu lembro que eu comecei... Falei, caraca, cara, eu vou ter que tirar um pedaço do dia para ir ao supermercado, porque antes eu pedia as marmitas e antes eu comia no restaurante universitário, no doutorado e no mestrado. E na graduação eu não tinha grana, então eu só comia miojo com salsicha. Então eu falei, cara, eu tenho que ir ao mercado. Falei, bom, então final de semana vai ter um horário que eu só vou ao mercado, vou lá, passo 2 horas, compro tudo, trago para casa, não tinha carro, então ia de Uber, cara, na trabalheira, leva coisa, descasca que verdura, e tem que botar isso, e tem que ter várias verduras, e cozinha, e o ponto de cozimento é diferente, dá uma sujeira do caramba. E aí eu comecei a implementar aos poucos esse hábito na minha vida, até que em algum momento não tinha mais esforço para executar. Ficou automático. Ficou automático. Isso é um hábito, você tem pouco esforço para executar o comportamento. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Por quê? Porque quando você vai ver a importância de uma dieta equilibrada para a sua saúde de uma maneira geral ao longo da vida, é um dos principais gargalos que você pode resolver na sua vida. Cara, você melhorar o seu hábito alimentar é um dos principais gargalos que você pode resolver na sua vida para sempre. Quanto tempo levou? Foi uns 4 meses para começar a ficar...
Não é rápido. Puta, era chato eu tinha que botar na agenda. Eu botava na agenda. Eu fechava sábado de manhã, ou fechava sábado à tarde pra ir ao supermercado, pra cozinhar, pra fazer tudo. Então, era já peguei assim. várias dicas aí. Primeiro, criar uma rotina sempre repetitiva, colocar na agenda. Agenda, tem que ter agenda. Eu costumo dizer que a agenda é um córtex pré-frontal externo. É um cérebro externo, porque o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pela memória de trabalho e funções executivas. O que eu tenho que comprar, o que eu tenho que fazer, não posso esquecer de ligar para aquela pessoa, não posso esquecer de ligar. Isso ocupa o seu cérebro, ocupa espaço de processamento. É tipo você tem uma Ferrari na estrada de terra. Tipo, você não precisa usar parte do cérebro para isso. Então, joga tudo na agenda. Joga na agenda, joga na agenda, joga na agenda. Eu ponho na agenda até o momento para eu descansar. Eu também. No trabalho, porque senão eu não descanso. Não, eu também. E aí eu ponho o intervalinho lá. Eu coloco supermercado na agenda, eu tenho tudo na agenda. Tudo na agenda. Tudo na agenda. Só que se a agenda der pausa, aí a vida para. Aí ferrou. E aí foi uns 4 meses, assim, para começar a ficar legal. Agora tá massa, tô começando a achar legal isso aqui. E aí, isso que eu acho legal de um novo hábito, porque passa por etapas, no começo é muito difícil, você pensa em desistir em vários momentos. Quando automatiza, aquilo fica tão legal. Eu sinto orgulho de alguns hábitos bons que eu tenho e como eles fazem parte de um contexto, né? Provavelmente está muito relacionado à tua atividade física, à produtividade no trabalho. E aí tu começa a não fazer, você fica mal, sabe? Por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 20 dias lá, Aí você tem que comer besteira, você se sente mal. Depressão, assim, o humor vai pro água abaixo. Os caras, feijoada no café da manhã, tinha uns feijão com cebola. Eu falei, caraca, o que esses caras estão fazendo, cara? Tão maluco. Eu só queria minhas frutinhas, isso lá só morangos, outras frutas não tinha gosto. Mas eu acho que é isso que a gente precisa ensinar para as pessoas, ensinar ou ajudar o caminho das pessoas para que elas entendam que essa virada não é tão fácil. Não. E foi sobre tudo isso que a gente falou, né, desde o começo. Que você pode não ter nascido assim, você pode não ter sido criado assim, não ter tido a sorte de ter um ambiente já com atividade física ou com uma alimentação legal. E aí, para você, vai ser mais trabalhoso ainda criar esse hábito, mas que ele é possível, ele acontece e depois ele se torna prazeroso até, libertador, eu acho. Pensando que exercício físico e dieta são coisas extremamente importantes para sua longevidade, você resolveu muitos problemas na idade adulta que você poderia ter com 2 coisas. Então, assim, em termos de custo-benefício, vale a pena você investir 1 ou 2 anos. O meu no esporte, lá na corrida, foi 1 ano para começar a gostar da parada e fazer vingar. E o meu da dieta foi 1 ano também. Mas assim, são coisas que vão mudar minha vida pra sempre. Você vai ganhar fácil 10 anos exatamente. Fácil de vida. E outra, quando eu tiver filho, já isso tá vai lá. Passar, cara. Então você não tá fazendo por você. Quando eu for idoso, tiver na idade adulta e indo para idoso, eu não vou onerar todo mundo em volta. Sim. Porque eu não vou precisar de ajuda para levantar toda hora, entendeu? Então acho que é um ato de... Não é um ato de egoísmo. Não. É um ato de preocupação com todo mundo à sua volta. Sensacional. Agora, uma pergunta que você deve receber bastante, porque as pessoas também têm um interesse e acho que a gente também tem essa missão de ajudar as pessoas nessas decisões. Você usa suplemento? Uso. O que você usa? Eu uso creatina, beta-alanina, bastante carboidrato em gel e bastante carboidrato líquido. Principalmente isso. Whey? Whey, claro. Que o whey já tá... O whey a gente nem chama de suplemento. Então, toda manhã acho que a gente usa os mesmos suplementos. É bom que dentro do portfólio da Probi a gente tem isso super consistente, com vários sabores e opções. Então... É o meu whey de manhã, assim, iogurte natural, whey, aveia, granola e fruta. Eu falo, hoje, por exemplo, para esses suplementos a gente consegue, por exemplo, bater meta proteica, que é uma coisa importante, de um jeito fácil e não é mais inacessível. Isso eu acho legal, assim, o fato de não ser mais inacessível. Perfeito. O whey, que já foi, na época que era importado e tal, e hoje é algo que... Acho que a gente precisa que as pessoas entendam que talvez, em algumas circunstâncias, fica mais barato até do que uma proteína da alimentação. E pela logística, é muito a logística. Dentro de tudo que a gente está falando aqui, de como tornar a sua vida um pouco mais eficiente, prática, um hábito. Eu também acabo, durante a semana, eu adoro sentar na mesa, comer
um café da manhã com ovo mexido e tal, mas eu não consigo. Então, todo dia, minha cota do café da manhã é do whey. Perfeito. E acho que... E também meio simplificar essa história de suplemento, né? São esses, basicamente, a gente usa. Assim, esses aí andam comigo sempre, assim, são alguma os que eu utilizo. coisa que está muito mais relacionado com a tua área, para foco, para cognição. Sono. Boa. Sono, exercício físico e alimentação Porque saudável. também tem um mercado que explodiu, né? De suplemento para foco, suplemento para estudar, suplemento... Assim, a indústria hoje de medicamentos para cérebro, eu não conheço nenhum hoje que tenha um efeito significativo, assim. Tirando medicamento, né? Tirando medicamento, claro. Eu digo suplemento mesmo, assim, para foco e tal. Claro que você ter uma alimentação pobre, meio que ao ponto da desnutrição, vai afetar pra caramba. Mas é, de novo, aquela regra de Pareto, assim. Acho que o pessoal tem que focar nos 20% que gera 80% do resultado. Se você tem uma péssima rotina de sono, é sedentário e come mal, não é um suplemento que vai fazer você virar o cara super focado, né? Então, acho que tem que focar nos outros lados primeiro. Boa, sensacional. Estamos chegando no final e agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser a pergunta de fechamento aqui dessa nossa nova série. Já que você é um divulgador científico e acho que isso é muito o que eu quero agregar também aqui, como é que você acha que a ciência, qual seria, do teu ponto de vista, a maior contribuição da ciência nos últimos anos para a nossa humanidade? Se você tivesse que escolher uma só. Nossa senhora, cara. Difícil, hein? Difícil porque tem muitas, mas difícil. Escolha uma aqui dentro contribuição da teu... ciência dentro da minha área, principalmente? Olha, eu vou dizer que... É difícil. Que pergunta difícil. Eu diria que dentro da minha área, puxando para a psicologia, a partir de 1970, na década de 70, a gente começou a entender, por meio de ensaios clínicos randomizados e olhando, principalmente com o advento da neuroimagem na década de 90, a gente começou a entender que psicoterapia, principalmente das contextuais, das psicoterapias cognitivas comportamentais, são tratamentos meio que tipo um tratamento biológico. Porque o paciente que é submetido à psicoterapia, ele tem alteração de atividades do cérebro dele que correspondem funcionalmente o que está acontecendo no desfecho avaliado clinicamente, na redução do sintoma, do transtorno e tal. Então, na minha visão, para a psicologia, esse foi um dos grandes achados nas últimas décadas, porque uma indústria farmacêutica, eu gosto de falar isso para os meus alunos, uma indústria farmacêutica gasta $1 bilhão para fazer um novo fármaco, desde a prova de conceito até o ensaio clínico 3 e isso ser colocado na prateleira do mercado, com muita falha, com muita tentativa, e tem alguns transtornos dependendo da intensidade que a psicoterapia, que é uma terapia da fala, tem um tamanho de efeito tão bom, se não melhor. E é muito louco, eu gosto de dizer para os psicólogos assim, cara, estudem pra caramba, porque vocês têm um canhão na mão de vocês. A indústria farmacêutica gasta bilhões para desenvolver um remédio, um medicamento que muitas vezes, dependendo do transtorno, nós conseguimos o tamanho de efeito clínico parecido. Olha que louco. Não, e olha que sensacional, muito louco. Eu falo sempre isso no canal, que algumas coisas precisavam ser medidas, mas a gente não tinha método para medir. E provavelmente é o que aconteceu com a psicoterapia e com os tratamentos psicológicos. A gente já sabia que funcionava, mas a gente ainda não tinha capacidade de mensuração, porque a ciência foi evoluindo para isso. E é muito legal, hoje eu consigo medir, por exemplo, síntese proteica, porque eu marco exatamente o aminoácido que eu quero marcar naquele whey. E é o que você falou. Perfeito. Hoje a gente tem método, e é por isso que você escolheu esse tópico da ciência, para medir algo que antes a gente não conseguia provar. Exato. E a ciência é exatamente sobre isso, é sobre provar hipóteses, né? Exato, exatamente. E mudar a vida das pessoas com um embasamento. Então, adorei a sua escolha. E obrigada. Eu acho que foi uma aula, a gente aprendeu muito. Acho que vocês em casa, com certeza, aprenderam. Se vocês conseguirem colocar em prática 10% de tudo que o Wesley falou, vocês já vão mudar a vida de vocês enormemente. Quem quiser mudar mais do que 10%, pode se inscrever no reservatório de dopamina, porque eu acho que lá vocês devem ter assim, uma infinição. Tem bastante coisa lá. Se
Se aqui em 1 hora a gente aprendeu tudo isso, eu imagino que lá dentro tem bastante coisa. As pessoas vão ter todas as ferramentas que elas precisam para a transformação e de um jeito que eu acho relativamente barato e fácil. R$30 por mês, eu acho. Tipo, 39. gente, fica a dica. Obrigada, Obrigado, Wesley. viu? Obrigado pelo convite. Valeu. Valeu.